Bom, já estamos de volta, né? Hoje recebemos aqui no nosso espaço de entrevistas, você sabe, todos os dias no Jornal Diário na TV, nossa segunda hora nós dedicamos aí a ouvir os candidatos a prefeito na cidade de Teresópolis. Hoje estamos recebendo aqui os candidatos do PSOL, a Maria Bertoche e o Valdir. E vamos falar sobre educação, né? Temos dois professores aqui e o nosso terceiro tema neste último bloco será educação. Eu sei que é difícil a gente perguntar alguma coisa de educação para professor, né? Porque o professor sofre na pele todos os problemas e conhecem como poucos, né, todas essas dificuldades. Mas existe um estigma na cidade que eu sei que não é verdade, e eu sei que vocês também sabem que não é verdade, que a educação de Teresópolis funciona muito bem. Eu sei que existem muitos problemas, né, e muitas coisas precisam ser mudadas. Eu queria justamente conversar com vocês sobre o que precisa ser mudado, né? Essa educação que muita gente enxerga como uma educação eficiente, né, com boa estrutura, mas que na verdade tem muitas deficiências. Anderson, vou colocar para você o seguinte: o que precisa ser mudado aqui em Teresópolis... Ai, cara, essa pergunta, ela merecia um programa inteiro. Mas eu vou colocar uma questão só. Eu estudei no Antônio Santiago, né, e depois estudei no Sakurá, e eu lembro de ter tido professores ótimos, sempre professores dedicados, a galera ia para a sala de aula e fazia o seu melhor. Só que eu não lembro nunca de ter estado em salas de aula vazias ou com poucos alunos. Os professores tinham que entrar e sair de salas de aula, várias escolas, muitas vezes fazendo muitas horas extras para poder completar a renda, com muitos alunos em cada sala. Eu diria que um dos principais problemas da educação no município hoje é a relação quantidade de alunos e professor por sala. Agora você pega, nós no ensino médio, a gente trabalha lá com 35, 40 alunos, que é demais. Mas lidar com um adolescente que já está quase chegando na fase adulta, que fala, que dialoga, que diz o que pensa, para a gente é muito tranquilo, basta ouvir o que ele tem a dizer. Agora você imagina essas moças e esses rapazes que são agentes de creche, nessas creches várias do bairro, que tem que lidar com nenéns, com crianças que são muito jovens, muito novas, e que tem muitas crianças por sala. E essas pessoas que são agentes de creche sequer são amparados por professores, por profissionais de educação que deveriam estar na escola. E aí tem muitas crianças para pouco profissional. Então esse problema é um dos centrais na educação. Para encerrar aqui a minha parte e passar a palavra, a gente conversava esses dias na internet com as pessoas, fazendo uma live, e uma moça perguntou para a gente o que nós pensávamos sobre a saúde do professor. Por que tem tanto professor ficando doente? E nós sugerimos para ela, olha, como é que está o trabalho desse professor? Basta você ver como é que está organizada a escola e ver a quantidade de alunos que esse professor tem que atender, que você vai entender que é impossível e que as pessoas adoecem porque estão fazendo uma força e um esforço sincero para fazer um bom serviço. Ninguém ficaria doente se não estivesse fazendo força de verdade para o serviço ficar maneiro, né? É verdade. E o professor não quer saber se tem 2, 3, né? Ele quer fazer o trabalho dele e realmente é um grande problema. Eu sei porque eu estudei no Edmundo Bittencourt minha vida inteira e lá eram 60, 70 vezes por sala, né? Era um esforço realmente muito grande. Agora, Maria, a gente está vivendo aqui um vácuo muito grande também entre o aluno que termina o ensino fundamental e aquele que chega no ensino médio. Tem muitos alunos perdidos, né, nesse interstício aí, né? Onde estão essas crianças? Porque são efetivamente crianças. A gente tem falado isso e pensado que a gente precisa de um banco de dados do estudante do município para poder direcionar ele para o Estado com informação, né, e suporte para os profissionais da educação atenderem, né, essas crianças e aí tentar fazer política para garantir que o aluno do ensino médio esteja na escola também é dever do município. Porque nessa situação em que todo mundo recebe pouco, muitos alunos nossos, eu estou cansada de ver isso, muitos alunos nossos têm que complementar a renda em casa, larga a escola para ir trabalhar, vai para o turno da noite e o Estado está com a política de fechar os turnos da noite, mesmo em tempo de crise, onde todo mundo tem que procurar emprego. Então, garantir políticas públicas para que o estudante do ensino médio permaneça no ensino médio é fundamental. Eu só fui para a faculdade... Perdão. Eu só fui para a faculdade em São Paulo porque eu tinha uma bolsa de iniciação científica que eu conquistei no ensino médio. Né? Então, políticas de incentivo à educação são primordiais. Nesse sentido, para pegar a fala do Valdir e a sua, a creche, que a gente chama de educação infantil, não pode ser pensada como um depósito de bebês.
Claro que as mães precisam que tenha creche para todo mundo, isso é um compromisso nosso, né? Ainda mais uma prefeita mulher tem que ter sensibilidade para isso. Eu percebo isso aí, é uma luta histórica dos socialistas, creche, para poder garantir que a mulher tenha participação na política, para garantir que a mulher possa trabalhar e não tenha, porque ainda hoje, né, as mulheres ficam com a maior parte da sobrecarga do cuidado das crianças, então garantir creche é fundamental, mas também garantir que a creche seja uma instituição de educação e não de deixar as crianças lá, né, desassistidas. A gente precisa ter professor em todas as salas de creche. Tem creche que está funcionando com um professor rotativo em todas as turmas. E aí você não começa a dar educação infantil, na área da educação infantil que tinha que dar. Edmundo Bittencourt já teve 2.000 alunos, hoje não tem 500. Por quê? Colocaram um ensino integral lá muito maluco, muito equivocado, né? que é terceirizado, de novo, é da Fundação Ayrton Senna, que colocam os projetos que não são efetivos, que não cuidam da educação de maneira integral para as crianças, para os adolescentes, prendem os adolescentes na escola o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar com cuidado e que nós dois, os professores que estão militando pela educação, incomoda. Se a escola tem que prender o aluno lá dentro, é porque não está legal. Então, a gente tem que fazer uma escola que realmente atenda às necessidades do estudante, da família do estudante, da cidade. E aí a gente pensa na integração da escola com as outras políticas públicas. Não só de cultura e esporte, porque isso é fundamental e integral. Né? A educação e a cultura estão juntas o tempo todo. O esporte na escola é fundamental para garantir a formação cidadã, para garantir o convívio saudável entre os alunos. Então, os esportes cooperativos, os esportes, né, de time, são fundamentais, tem que acontecer na escola. A gente pensa em soluções e quer integralizar o primeiro segmento do ensino fundamental. Então, as crianças precisam, né, se elas puderem estar o dia inteiro na escola, tem escola assim, em Teresópolis que funciona das 8 da manhã às 4 da tarde, uma escola municipal. Então, talvez pensar esses horários ajude as famílias e ajude as crianças e ajude os professores. A gente conseguir contratar, né, gente para professor de artes, para poder promover a cultura, mais professores de esportes, né, lutas marciais, tem muitas pela cidade. A gente pode colocar esses profissionais na escola para garantir o treino para eles, né, tempo de treinar, trabalho, e para garantir que a população tenha acesso, que os nossos estudantes tenham acesso. Isso é uma política, pensar a educação como garantidora de política pública é fundamental. A gente tem experiências de países que resolveram, por exemplo, o problema, né, o problema do vício entre os adolescentes, da busca das drogas, investindo em educação e esporte, e cultura, lazer, ter as praças abertas para os jovens, para as crianças, com instrumento, espaço de lazer, e para os idosos, é fundamental para a gente integrar a cidade. A nossa proposta é toda integrada. Então, a educação também é essencial. A educação, eu diria que é o ponto-chave, por isso que a nossa chapa tem 2 professores, é o ponto-chave onde a gente pode integrar as políticas do município, sem contar que tem escola municipal no município inteiro. A gente que vive aqui, né, nesse coração movimentado da cidade, a gente mora ali na Tijuca, mas quem vive aqui pela cidade, pela área urbana da cidade, não se dá conta muitas vezes como Teresópolis é grande. Né? A gente tem gente morando em toda a extensão do município e tem escola municipal lá. Então a prefeitura precisa estar nessas escolas municipais garantindo cultura, esporte, lazer e saúde e assistência social. Né? O lugar que não dá para ter um CRAS, o lugar que ainda não tem um posto de saúde, a gente tem que conseguir ocupar, a partir das escolas municipais, garantir isso, garantir vacinação na escola. São políticas que já aconteceram, já foram bem-sucedidas e foram desmontadas por interesses escusos, por interesses estranhos e errados, que desvirtuaram políticas de educação que já funcionaram, já foram bem-sucedidas se não tivessem sido destruídas. Além disso, uma coisa muito importante na área da educação
é a ciência e a tecnologia. Produção de conhecimento autônomo para Teresópolis é o que vai garantir que Teresópolis se desenvolva. Não é fomentar a vinda de uma grande empresa com tecnologia estrangeira que traz, muitas vezes, os seus funcionários mais qualificados de fora também. Isso aí é um tiro no pé. A gente precisa garantir produção de conhecimento em Teresópolis, de Teresópolis. Existe gente produzindo cultura, produzindo, e a gente precisa qualificar isso, fomentar. A Secretaria de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, em 2016, foi a que menos recebeu verba. Foi menos de 60 mil por ano. Isso não é nem 5 mil por mês. Paga um secretário e olhe lá. Então, assim, não dá. Não dá para a gente produzir uma cidade nova, com qualidade de tecnologia, de ciência, de educação, se a gente não estiver produzindo ciência e tecnologia no município. E aí, para isso, a gente pensa que a vinda, né, da Universidade Estadual, a UERJ está aqui com curso de turismo, que é super mal aproveitado pela Prefeitura. A Prefeitura veta o curso de turismo e as contribuições que o curso da UERJ pode dar, a Prefeitura recusa. Isso é impensável, a Prefeitura tem que aproveitar, mas a Prefeitura tem que possibilitar a vinda de mais cursos para cá, de mais universidades públicas, porque as universidades públicas têm autonomia na produção do conhecimento. E produzir conhecimento sobre Teresópolis. Pensar que o profissional qualificado, né, que a Prefeitura tem nas escolas municipais, pode ser um pesquisador da cidade, da história de Teresópolis, é fundamental, em conjunto com os alunos, porque isso cria outras práticas políticas, outras práticas, inclusive econômicas, né, que a gente pode qualificar e assim, fazer Teresópolis ser realmente um polo de desenvolvimento material, intelectual, se a gente conseguir dar valor ao que Teresópolis tem. Teresópolis tem uma história que precisa ser recontada, que não é a partir do ponto de vista dos grandes fazendeiros. Teresópolis não começou assim. O grande fazendeiro veio para cá depois de já terem vindo os negros fugindo do trabalho escravo lá de baixo, os índios fugindo da colonização lá de baixo. Então, a gente tem aqui uma população que veio para a Serra para buscar liberdade, para buscar garantia de qualidade de vida. Né? Foi um processo de libertação que formou Teresópolis. Não foi um processo de grandes fazendas escravocratas. A gente precisa recontar essa história, precisa usar a escola para recontar essa história e precisa dar qualidade de trabalho para os profissionais da educação para poderem ter meios de contar essa história. Então, a gente pensa a dedicação exclusiva do profissional da rede municipal é fundamental para a gente dar tempo para o professor pesquisar. Né? Dar aula não pode ser só dar aula. A gente que dá aula vê e todos os professores experimentam isso. A gente tem que estudar para dar aula. Sim. E a gente não tem tempo e não recebe para estudar para dar aula. Então, isso aí é fundamental. Vou deixar o Valdir falar um pouquinho. Complementar, né, Valdir? Olha, para complementar mesmo, porque a fala da Maria pega quase tudo, né? O que eu gostaria de acrescentar é a importância da biblioteca municipal. Sim. Não dá para falar de educação sem acesso à leitura, sem acesso a livro e sem acesso a mais importante, locais para estudar. As escolas de Teresópolis muitas vezes têm biblioteca, mas não tem sala de estudo. E a Biblioteca Municipal de Teresópolis, eu passei grande parte da minha adolescência enfiado naquele prédiozinho na Santa Teresa ali, quando era aquela biblioteca bem antiga. Eu adorava aquele espaço. Era um espaço de descanso, mas era um espaço de leitura, era um espaço de ficar sentado, também era um espaço de lazer. A biblioteca é uma coisa viva. A gente precisa fazer o uso da biblioteca, precisa circular na biblioteca, manusear o livro, mexer com o livro. As nossas crianças precisam disso. Quando você pega uma criança pequenininha, você bota todas juntas numa sala com um monte de brinquedo e bota uns livrinhos lá. Verifica se elas não vão lá pegar os livrinhos e brincar com elas. As crianças adoram os livros. Por que chegam na adolescência estão com raiva daquilo? Estão cansadas, dormem quando começam a ler. A cidade está fazendo mal a essas crianças porque não mantém esse estímulo e essa alegria de brincar com o livro. A gente precisa de uma biblioteca pública grande, com muito acervo, com acervo para pesquisa, que é o que a Maria está falando, com acervo para arquivo, para que a cidade tenha um arquivo e conheça a sua própria história e registre a sua própria história. Uma biblioteca e um arquivo que valorize o profissional da cidade, o professor, o profissional da educação, que valorize a pesquisa. Vou colocar um exemplo para você. Tem um professor chamado Luciano Lima, conhecido na cidade, deu aula no Edmundo Bittencourt. Ele
ele e a esposa dele, muito tempo atrás, produziram um livro didático sobre a geografia do município. Olha a qualidade desse professor, olha a qualidade desse material. A gente precisa contar a história do município, Maria já falou muito bem, eu diria que a gente podia produzir, com os professores do município, os nossos livros didáticos, que consigam contar a história do município, que consigam conter registros importantes do nosso clima, da nossa geografia, da maneira como nós fazemos o nosso comércio, como nós nos estruturamos, ou seja, a gente precisa aproveitar aquilo que a gente tem de melhor no local. E, claro, aprender com as experiências de fora. É por isso que a gente foi para fora estudar e se aprimorar. Isso é verdade. Bom, gente, finalizamos mais ou menos na educação, senão a gente ia ficar aqui falando a entrevista inteira, mas nós temos agora um segundo momento, né, nesse nosso último bloco, em que os candidatos têm 3 minutos para falar, né, sobre assuntos gerais, conversar com você, eleitor, né, ficar à vontade, o tempo é de vocês. Vou tentar fazer uma falinha de 30 segundos muito rapidinho. Só para completar o que eu falava antes e já emendar, né? A gente foi para fora de Teresópolis porque nós éramos esses jovens sem trabalho. Nós éramos esses jovens sem oportunidade de fazer curso superior gratuito, porque as universidades públicas são de graça. Sim. A gente não tinha condição de pagar e não tinha trabalho para ficar aqui. Nós não fomos convidados gentilmente a nos mudar para depois voltar. A gente foi expulso da cidade. A cidade expulsa os seus jovens nessas condições. E a gente voltou para cá porque a gente acredita muito que a gente tem algo a contribuir e acredita muito que a gente sabe como fazer uma prefeitura melhor. A gente acredita muito que o nosso projeto vai fazer Teresópolis mudar o rumo, vai ficar melhor a cidade com a gente. Então a gente está trazendo a nossa contribuição, nos oferecendo a tarefa difícil de ser prefeita e vice-prefeito, mas dizendo que o nosso compromisso com a cidade é fundamental, ele é importante, ele não vai passar. A gente vai continuar na briga sempre para um município melhor. Então, obrigado, Diário, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado, Anderson, pela entrevista e, claro, obrigado a Maria, que é a nossa prefeita. Se tudo correr bem, é 3 de junho, teremos boas notícias para todo mundo da cidade. Eu queria agradecer também ao convite, ao telespectador que está assistindo até agora. O nosso projeto de cidade é feito coletivamente, é por isso que ele é bom. Não é uma proposta da Maria e do Valdir, é uma proposta de muita gente com quem o pessoal conversou e se juntou para poder fazer essa proposta de cidade. Ele é todo integrado, então falar aqui separadinho por tema ficou difícil. A gente tentou trazer a área da saúde e do meio ambiente, né, a área da educação e da cultura, a área da mobilidade urbana, a área do trabalho e renda e a área do direito à cidade. Esses são os 5 eixos que compõem o nosso programa, que está muito, muito bom. Eu tenho orgulho de apresentar um programa desse. A gente tem ouvido, né, a população conversar com a gente, qualificando ainda mais o programa que a gente já tem. O programa continua, a gente ganhando ou não a eleição, o programa continua sendo feito e elaborado, e a gente convida a população a fazer com a gente esse programa, que na verdade é a crença de que Teresópolis pode ser uma cidade melhor, justa, boa para todo mundo. Então a gente convida você a seguir as páginas, né, das redes sociais, Maria Bertoche, Valdir Ribeiro Júnior, Diretório Pessoal Teresópolis. Lá a gente tem as informações sobre a campanha, as informações sobre o programa. Lá você pode conversar com a gente e perguntar, fazer as perguntas que você tiver. A gente responde, o nosso comitê está no Rosário e a gente está convidando todo mundo a participar dessa campanha com a gente. Isso aí. Se Teresópolis fosse nossa, também é uma página importante, que é onde ficam registrados os nossos documentos. Tá bom. E eu queria dizer, vote 50, vote Maria Bertoche. É isso aí, gente. Agradecendo a participação dos candidatos do PSOL, né, que gentilmente cederam aqui ao nosso convite, vieram, participaram. Parabéns pelas propostas, boa sorte na caminhada de vocês, né, que vocês consigam convencer bastante teresopolitanos. E você que está em casa, que você continue no seu dever também. Nós temos aí um compromisso, né? Fiz um desafio a você, teresopolitano, a exercer a sua cidadania, a assistir todas as entrevistas, né? A procurar, né, construir o seu pensamento a respeito das candidaturas, né? Para de ficar compartilhando o pensamento dos outros, construa o seu pensamento, e essas entrevistas serão muito importantes para que você escolha, né, entre os candidatos o melhor para esse grande desafio que é tocar Teresópolis nesse mandato tampão que se inicia em 3 de junho. Logo depois da eleição já começa o trabalho, né? Não tem tempo para nada, é para pegar o trem andando, e é por isso que é urgente, é por isso que você tem um papel fundamental. Agradecendo a sua audiência, a sua participação no programa de hoje. Amanhã estamos de volta, né? Se você quiser nos acompanhar ao vivo, é sempre de 10 ao meio-dia,
Estou aqui te esperando. Lembrando que na segunda hora nós temos esse espaço dedicado às candidaturas. Amanhã receberemos os candidatos do PRP. Então, excelente segunda-feira para você. Se protege do frio, vai vir muito frio hoje ainda, né? Se protege do frio e vai lá visitar a seleção brasileira que está na Granja Comari. E amanhã a gente tem compromisso aqui, se Deus quiser, a partir das 10 horas da manhã. Grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.